É isso, gente. Consegui aqui começar a gravar. Vamos lá, então, vamos começar, né? Bem, bem-vindos à nossa 10ª aula de filosofia, né? Do projeto Enem para Todos. 10ª aula, já, a gente nossa, já passamos por muita coisa. A gente já passou pela filosofia antiga, passamos pela filosofia medieval, né? Ou filosofia cristã, passamos pela filosofia moderna. E agora a gente está na filosofia contemporânea, nosso último passo, assim, na linha do tempo, né, da filosofia, no estudo da filosofia. A gente falou de Nietzsche, a gente falou já de alguns filósofos. Marx, na verdade, é um filósofo que eu tinha até aula, já tinha preparado a aula para vocês, só que foi abordado em sociologia, né? Então eu decidi trazer um outro filósofo que vocês não tenham conhecimento, pelo menos não, talvez tenham, mas que não tenha sido dado, né, nesse projeto que a gente está fazendo aí para vocês terem um conhecimento a mais, né? Pelo menos ir com uma bagagem a mais, porque isso às vezes faz muita diferença. Vai que é esse filósofo que cai, né? Então é isso. Aí a gente vai estar falando hoje sobre Sartre e sobre Foucault também, tá bom? Então vamos lá. Antes, uma mensagem aqui no chat, né? Boa noite. Então, do hábito. Qual do hábito que você está falando? Eu posso ver isso melhor para você até no final da aula. Cara, é tanto filósofo, é tanto filósofo. Eu vejo isso melhor para você. Se você conseguir reunir, tipo, melhor o pensamento dele, aí você me fala que aí às vezes eu lembro assim, tá bom? Ou eu passo melhor depois, passo o link da aula junto. No final da aula a gente vê isso, então. Mas vamos lá, então, gente. Antes da gente começar a falar de Sartre, a gente tem que pensar nos antecessores dele, beleza? A gente vai falar agora do existencialismo. É uma corrente nova que é muito ligada à filosofia contemporânea. O existencialismo, ele fala sobre o ser humano, a existência, o sentido da existência. O ser humano, ele passa a olhar para o interno dele, entendeu? Para o sentido de existir. Então, o existencialismo, ele vai fora, ele foge da metafísica, que seria essa relação, né, da matéria, do natural, da existência das coisas em si. Está fugindo do físico e focando no existencial, né, propriamente dito. Então, justamente por isso, a gente tem que entender os antecessores de Sartre para a gente entender o existencialismo de Sartre, beleza? Então, vamos lá. Vamos falar sobre os antecessores, então. Eu não vou conseguir aprofundar muito, mas não são filósofos muito contemplados. Na realidade, eu mesma, na escola, né, não tive conhecimento nenhum de nenhum desses filósofos que eu vou falar com vocês, que foram os que antecederam Sartre, mas eu acho que é importante vocês saberem, que vai que cai no vestibular ou algo do tipo, e também para entender, para complementar o pensamento de vocês, quando vocês forem estudar, né, Sartre, que vai ser daqui a pouco, né? Logo depois que a gente abordar esses filósofos. Alguns é muito difícil de falar, inclusive eu tenho muita dificuldade para falar esse filósofo específico que é Kierkegaard, é o nome dele. E aí, o que, que acontece? Kierkegaard, ele vai falar sobre um existencialismo cristão. Ele foi, na realidade, o grande fundador. A gente não pode dizer que ele foi o pai do existencialismo, porque ele não chegou a concretizar o existencialismo. Beleza? Quem fez isso foi Sartre, inclusive. Mas Sartre usou dessa pegada existencialista desses filósofos que não são propriamente ditos. Ah, eu sou existencialista, eu sou um filósofo existencialista. Essa corrente não existia. Ela existiu com Sartre, com a filosofia de Sartre. Só que já tinham filósofos existencialistas, que são os que eu vou falar aqui com vocês, né? Que eu acho que esse do hábito que você está falando é Durkheim. Vê se o nome ficou familiar. Agora eu tô com isso na cabeça. Mas então, vamos lá. Depois eu vejo, é porque eu tô com isso na cabeça real. Mas vamos lá. Falando do existencialismo de Kierkegaard, é um existencialismo cristão. É muito voltado para o cristianismo, o existencialismo dele. E aí é importante você pegar isso para você ver a diferença dele para o pensamento de Sartre, beleza? Ele defende a filosofia voltada para os aspectos da vida, que é o verdadeiro significado de você ser um filósofo existencialista, entendeu? Uma filosofia que ela é voltada para os aspectos da vida do ser humano e não na metafísica, né, que era o que vinha antes.
entendeu? Não era voltado para a metafísica, mas sim para algo mais existencial. Ele foi uma grande influência para a filosofia de Sartre, inclusive. Aí, quando a gente fala de outros filósofos, a gente tem Nietzsche, que a gente contemplou na aula passada. Nietzsche, ele é considerado um filósofo existencialista, não que ele tenha sido, que ele falasse, eu sou um filósofo existencialista, porque não existia exatamente esse conceito. Mas ele foi um filósofo que pode se enquadrar como filósofo existencialista, porque ele falava justamente sobre isso também. Entenderam? Uma questão, ele saiu do conceito de metafísica e falava mais da existência do ser humano. Lembra que a gente falou como Nietzsche falava dessa questão, como que muitas pessoas interpretam Nietzsche errado? Foi a nossa aula passada isso. As pessoas interpretam Nietzsche errado. Quando ele fala Deus está morto, as pessoas têm um conceito totalmente oposto do que Nietzsche está dizendo. E ele, na verdade, a filosofia de Nietzsche, ela é concentrada no quê? Em fugir do que é imposto pela sociedade. No caso, pela moral cristã, principalmente. Lembra que ele falou o que é o super-homem para Nietzsche? Vocês lembram disso que eu falei para vocês? Que o Nietzsche ele vem com esse conceito do super-homem, que ele fala que o super-homem é justamente essa pessoa que rompe essas amarras, rompe esses padrões, entendeu? Então é algo mais existencialista, uma filosofia existencialista, beleza? E justamente é o romper. Peraí, eu acho que eu pulei muito. E é justamente o romper dessas tradições metafísicas, entendeu? E aí, vamos lá. Agora a gente tem... Peraí. A gente tem mais um filósofo, né? Que é Husserl. O que acontece? O Husserl, ele foi um filósofo que ele queria entender o pensamento com base nos fenômenos. O que é isso? Os fenômenos da vida, ou seja, no viver em si. Como que eu posso explicar isso? Ele teve como grande influência, né? Ele foi muito inspirado por René Descartes. Você lembra que a gente falou de René Descartes já faz um tempo, que a gente falou quando a gente estava abordando filosofia moderna ainda, que é o filósofo moderno. Lá no início até da modernidade da filosofia, René Descartes. E aí o que acontece? René Descartes, ele vinha com esse conceito da certeza, da busca pela certeza. E esse filósofo, ele vai voltar com esse aspecto, mas trazendo a fenomenologia, que seria justamente o quê? Buscar libertar a filosofia da dúvida através de você justamente olhar as suas experiências e daí você tirar as certezas, entendeu? Ou seja, ele é um filósofo que ele foca no fenômeno, ou seja, na experiência, na vivência, para você tirar para você poder tirar as dúvidas da nossa sociedade, ou seja, uma pegada de Descartes, mas não tanto, porque Descartes ele não era uma pessoa que falava sobre isso, ele falava da ciência propriamente dita, dos métodos científicos. Aqui esse filósofo ele está falando como a experiência em si, como a fenomenologia, ela é também uma forma de ciência, beleza? Então ele passa a olhar para a existência e como tirar as dúvidas dessa existência humana através do próprio viver. Entendeu? Então também é um filósofo que pode se encaixar no existencialismo, mesmo que essa corrente não existisse ainda. E aí a gente vai falar de Heidegger. Quem é esse filósofo? Esse filósofo, basicamente, ele vai trazer de volta esse conceito de falar da metafísica no século XX, depois que essa disciplina ela ficou esquecida por cerca de 3 séculos. Muito tempo que esse estudo estava adormecido, e aí ele trouxe esse conceito do ser, o conceito da metafísica. Ele falava muito do ser. Ele trouxe uma preocupação, ele retomou uma preocupação que já não existia há muito tempo, que era de falar do ser humano. Então ele falava, o pensamento dele era sobre a existência, sobre o ser humano, sobre, tipo assim, todos os seres, não só o ser humano, mas os seres inanimados, sobre a existência de todas as coisas. O estudo dele foi rodeado com base nisso. Estou tentando falar de uma forma que eu não mergulhe, para não ficar uma aula tão mergulhada em tantos filósofos e vocês acabarem captando o essencial, que vai ser Sartre, beleza? Então, eu tentei dar uma pincelada para vocês entenderem as influências que Sartre teve, beleza? Então, vamos falar agora de Jean-Paul Sartre, que é o filósofo francês que a gente vai estar abordando agora. Olha só a diferença. Lembra que no começo eu falei de Kierkegaard e o existencialismo cristão dele? Então, olha a diferença e olha como as influências dele foram importantes para o conceito de filosofia de Jean-Paul Sartre. Sartre ele vai acreditar num existencialismo ateu.
O que é isso? Ele vai dizer que a sociedade ela está abandonada. O que seria isso? Ele vai dizer que, na realidade, não existe um ser metafísico, que no caso seria Deus, né? Não existiria um ser metafísico, não existiria algo sobrenatural que criou a humanidade, mas sim a humanidade se apega a esse conceito para ter a esperança em alguma coisa na vida, entendeu? Para a pessoa poder se apegar a algo tanto para melhorar. Por exemplo, eu vou melhorar porque eu tenho que ser uma pessoa melhor, senão eu não vou para o céu, por exemplo. A pessoa se apega nisso para ela poder ter as próprias condutas, entendeu? Ela se apega nesse sentido que eu falei, desse exemplo também, e também nos momentos de desespero. A pessoa se apegar na existência de existir algo maior que está cuidando dessa pessoa, dá uma tranquilidade na alma. Então, ele vai trazer um existencialismo ateu, diferente de Kierkegaard, entendeu? Que foi tipo assim, o pai, entre muitas aspas, do existencialismo, porque não existia o existencialismo, ele não fundou de fato o existencialismo, beleza? Então é basicamente isso. Isso significa o existencialismo ateu, entendeu? E aí vem também uma pegada muito importante de Karl Marx, né? Que vocês já tiveram a aula e tal em sociologia. E aí o que acontece? Tem essa pegada toda do materialismo histórico que foi explicado para vocês, né? Da questão da luta de classe, do socialismo em si, de Marx. Tudo isso que foi passado para vocês teve grande repercussão na filosofia de Jean-Paul Sartre, beleza? Só que aí o que acontece? Ele não era um socialista que você poderia falar, ele é um socialista ortodoxo, por exemplo. Ele não tinha exatamente os conceitos de Karl Marx. Ele era uma pessoa que ele tinha uma certa militância, que ele abordava o assunto, mas com uma repaginada, de uma forma diferente e muito mais focada no existencial do que necessariamente no materialismo histórico, beleza? E aí a gente entra em conceitos muito importantes da filosofia de Sartre que, se é para vocês guardarem duas coisas, são esses dois próximos slides. Esse slide e esse outro slide. O que é? A gente tem um grande paradoxo, um grande paradoxo na filosofia de Sartre, que seria o quê? Uma frase dele muito importante, muito discutida e muito recorrente quando vem questões falando de Sartre, é falar, o ser humano, é a frase dele, né? O ser humano é condenado a ser livre. Quando a gente fala isso, dá uma estranheza. Se você não entender o conceito, você acaba estranhando. Tipo assim, como assim o ser humano é condenado a ser livre? Porque quando a gente fala de uma forma gramática, são coisas opostas, né? Se você é condenado a algo, é porque você não tem a liberdade, entendeu? De você fazer o que você quiser. Então, são coisas que você parando para analisar, se você não entender o conceito da filosofia, o pensamento de Sartre, você vai ficar sem entender o que ele quis dizer. Como assim o ser humano é condenado a ser livre como se fosse algo ruim? O que ele vai dizer, que eu vou explicar para vocês depois, eu vou antes explicar e depois vocês vão entender trazendo justamente esse fragmento da obra de Sartre, beleza? Que a gente vai falar, o que a gente vai falar sobre o seguinte: qual é o pensamento de Sartre quando ele diz que o ser humano é condenado a ser livre? Ele vai dizer que na sociedade todos temos a liberdade de fazer o que a gente quiser. Entendeu? Então, a liberdade é algo inerente à existência, é algo que já existe, que já vem com a gente. Só que o que acontece? Por que ele é condenado a essa liberdade? Porque uma vez que você é livre, e isso é algo natural seu, você é responsável por absolutamente tudo que você faz em sociedade, entendeu? Então, você acaba sendo condenado pelos seus próprios atos, porque ele vai dizer que o ser humano, ele sempre vai ter liberdade de escolha em absolutamente tudo. Não importa se tem alguém te coagindo, você pode escolher obedecer a coação ou não. Você pode escolher isso. Então, ele vai dizer, a vida inteira do ser humano é baseado nas escolhas que ele faz, pelo livre-arbítrio dele, pela liberdade dele. Então, você nunca vai poder falar, fulano me forçou. Não, fulano não te forçou. Entendeu? Você fez porque você quis. No sentido de que, isso é a filosofia de Sartre, né, que eu tô dizendo. No sentido de que, se a pessoa estiver te coagindo, não importa o que ela tire de você, você pode falar, então tira de mim, entendeu? Ou optar por fazer e realmente se entregar, né, a coisa, essa coação que a pessoa vai estar fazendo, entendeu? Então ele vai dizer que não importa
a sua realidade, não importa qual seja o contexto, você escolheu realizar tal coisa. Então, você que agora lide com a consequência disso. Então, o homem, ele é condenado a essa liberdade, entendeu? Você nunca vai poder falar, eu não tive escolha, teve sim, entendeu? Isso é o que Sartre ele quer dizer com esse paradoxo do homem ser condenado a ser livre. E aí eu trouxe esse fragmento que eu acho que agora vocês vão conseguir entender, que é o seguinte: é o que traduzirei, dizendo que o homem está condenado a ser livre. Condenado porque não se criou a si próprio. E, no entanto, livre porque, uma vez lançado no mundo, é responsável por tudo quanto fizer. Entendeu? E agora a gente vem com outro conceito muito importante de Sartre, que tem uma correlação muito grande com essa questão da liberdade em si, né? Do homem ser responsável pelos próprios atos, que essa questão da existência precede a essência. Sartre ele vai dizer que não existe uma natureza humana, não existe uma essência do homem. Lembra que a gente estava falando, inclusive, já é um outro assunto totalmente diferente, mas eu acho que pode ajudar vocês, quando a gente falou de Locke, de Rousseau e de Thomas Hobbes. Lembra quando a gente falou sobre o contexto da natureza humana, do homem, da natureza do homem, que o Thomas Hobbes, por exemplo, falou, né, dessa questão do homem ao lobo do homem, que o estado natural é um estado de guerra de todos contra todos, porque o homem é mau por natureza? Então, dando esse exemplo, né? E aí Rousseau vem falando totalmente diferente, falando que o homem é bom por natureza, e aí Locke vem falando que não, ele não é bom nem mal, mas ele precisa dos direitos dele, aqueles direitos que a gente falou, lembra que são os direitos próprios do ser humano, que ele já nasce com esse direito, com esses direitos, lembra que a gente falou? Então, que é principalmente a propriedade. Vocês lembram de toda essa conversa que a gente teve? Que a gente falou sobre a natureza humana para diferentes filósofos? Então, agora esse filósofo Sartre ele vai dizer que não existe a natureza humana, porque o ser humano ele não tem uma essência. Ele vai dizer que a existência vem antes da essência, ou seja, você não tem uma essência, boa ou ruim, e isso vai ditar os seus atos. Você tem simplesmente uma existência, e aí você, com base na sua vivência, vai criando a sua própria essência, entendeu? Então, como vou ler esse fragmento para vocês entenderem melhor. Vamos lá. Por outro lado, já sublinhamos que a relação entre existência e essência não é igual no homem e nas coisas do mundo. A liberdade humana precede a essência do homem e torna-o possível. A essência do ser humano acha-se em suspenso na liberdade. Olha como uma coisa está atrelada à outra. O homem ele está condenado a ser livre. E aí, com a liberdade dele, ele faz a existência dele, certo? Ele age da forma que ele quiser. E aí, a partir da forma que o homem vive, que o homem age em sociedade, que você vai poder ditar qual é a essência dele, entendeu? Você nunca vai poder falar, a pessoa fez isso porque a essência dela é ruim. Não. A essência dela é ruim porque ela fez isso, entendeu? A existência ela vai ser precursora, ela vai vir antecessora da essência, beleza? E aí agora a gente resolve aqui umas questõezinhas de Sartre. Vamos lá, então. A existência precede a essência. É uma inversão feita por Sartre de uma hierarquia milenar de valores defendida pela filosofia tradicional. Porque antes, durante o tempo da filosofia, que a gente já falou muito sobre isso, né, sobre essa questão da existência do ser e da essência do ser, lembra que a gente falou muito sobre isso, a gente abordou bastante esse assunto com vários filósofos. Então, quando a gente falou que, inclusive, a gente discutiu isso desde Platão. Vocês lembram disso que a gente falou do mundo inteligível, da essência, ou seja, da alma da pessoa e da essência que estava no mundo inteligível? Lembra? E aí com o nascimento, com aquele processo que aí a pessoa busca o processo de reminiscência para poder voltar para a essência dela, porque a essência vai preconizar tudo que está no mundo inteligível. Então, desde Platão, gente, faz muito tempo que a gente fala sobre isso, sobre como é vista essa questão da existência e da essência na filosofia. Então, o que acontece? Sartre ele vai vir com uma quebra de paradigma, com uma inversão. E ele vai dizer, não, a existência que vai preceder a essência. E aí marca então, né, a alternativa que melhor explica o sentido dessa inversão, ou seja, o pensamento de Sartre. Por que ele fez essa inversão? Sartre é um filósofo existencialista, pois acredita que o homem nasce sem nenhuma predeterminação no que diz respeito a seu ser, isto é, sem uma essência. Essências são apenas significados estabelecidos a partir da existência humana, isto é, são criadas pelo homem. B.
Para Sartre, o homem é uma existência temporal e livre, de maneira que apenas precisa lidar com escolhas e consequências das suas escolhas. As essências são apenas aquelas estabelecidas por Deus, e o homem só as conhecerá depois de sua morte. C. Sartre, cujo relacionamento amoroso não monogâmico com Simone de Beauvoir causou escândalo na década de 1930. Era um filósofo ateu que criticava, na verdade, a crença religiosa em essências intangíveis, sendo sua principal bandeira o combate à religião cristã. D. Sartre escreve sua teoria do homem a partir de uma visão transcendentalista, mas defende que o ser individual, a existência, é mais importante que a essência. Vamos lá, vocês falaram A, né? Exatamente, acertaram. É a A. Vamos lá para a nossa próxima questão, né? O existencialismo é um humanismo? Jean Paul Sartre coloca que o ser humano não é passível de uma definição e que, dentro desta perspectiva, nada lhe poderá ser, a priori, ou seja, a princípio, proibido. Sobre a perspectiva sartreana da liberdade, é correto dizer que a liberdade e a responsabilidade, a liberdade e a responsabilidade estão intrinsecamente unidas, uma vez que nada do que o homem faz pode ser responsabilidade do destino ou de algum ser superior. B. O homem age sempre no desespero existencial, portanto, nada do que faz é responsabilidade sua. C. O existencialismo ateu por natureza é uma teoria ética, uma vez que, segundo ela, não é possível proibir nada. D. A responsabilidade do homem está restrita à sua responsabilidade individual, não podendo influenciar efetivamente sobre o mal-estar da sociedade. Me fala aí o que vocês acham. Isso aí, acertaram. Gente, vamos agora para o nosso segundo filósofo, que a gente vai falar de Foucault agora. Então, vamos lá. A gente vai estar falando de um outro filósofo francês também, Foucault. Ele foi um filósofo que ele abordou realmente muitos assuntos durante a sua vivência na filosofia. Ele teve desde a obra A História da Loucura, dos discursos, falou sobre arte, falou inclusive sobre o sistema prisional. E a gente vai entender os principais conceitos de Foucault agora e os grandes marcos que ele deixou para a nossa filosofia, beleza? Então, o que acontece? Foucault, ele basicamente, desde novo, ele teve uma influência da medicina na vida dele muito grande, porque ele foi criado justamente por pais médicos. E aí o que acontece? Não é que ele tenha sido médico, não foi, mas ele já, desde novo, ele começou a se interessar na área da saúde e tendendo à área de saúde mental em si. Então, aí ele veio com uma grande obra dele, que é A História da Loucura. É uma obra realmente muito importante, é uma obra discutida até os dias atuais e grande referência, inclusive, para vestibulares, para concursos, para grandes provas, que é o seguinte: quando a gente fala da história da loucura, a gente não está falando de algum transtorno, de histórias de transtornos mentais ou algo do tipo. Muito fora disso, a gente está falando sobre sociedade. Foucault ele vai usar o contexto de loucura para falar sobre a sociedade em si. E aí o que acontece? Ele vai dizer que o louco é para cada sociedade, o louco é para cada sociedade. Não é natural, nem mesmo uma doença, mas sim uma definição cultural feita pela sociedade em seu tempo. Ou seja, o louco ele nada mais é do que a sociedade diz, de acordo com aquele tempo, de acordo com aquela cultura, o que é ser louco. Se a gente parar para pensar, qualquer pessoa que é contra ou que é fora do padrão do que a nossa sociedade tá vivendo hoje em dia, vai ser considerado como louco. Isso é o louco, entendeu? De acordo com Foucault. Só que a gente também tem que pensar que a loucura ela é algo variável,
Por quê? Porque se a gente parar para pensar que a gente diz quem é louco, né, o que é a loucura, de acordo com quem foge do padrão, quem é contra os ideais desse dado momento de agora da sociedade, a gente tem que pensar em quanto a nossa sociedade mudou. Enquanto anos atrás, então, o conceito de loucura era outro, porque a sociedade era outra, a sociedade pensava de outra forma. Então, quem fugisse daquele padrão da época que era visto como louco. E aí, na obra, a história da filosofia, ele vai dividir da loucura, desculpa. Na obra, a história da loucura, ele vai dividir no tempo, no tempo, né, filosófico, a loucura em 4 tempos. Eu vou colocar aqui no próximo slide para vocês, a gente vai falando de 2 em 2. Vamos lá. A loucura ela vai ser dividida na história em 4 tempos. Vamos começar falando sobre a Idade Média. Para isso, a gente tem que entender como que era a organização social, um pouquinho de história, trazer, né, recapitular da Idade Média para a gente entender o que era o louco na Idade, o que era dito como louco, né, na Idade Média. O que acontece? Naquela época da Idade Média, existiam o quê? Existiam os feudos. Vocês lembram disso que foi dado em história para vocês? Existia toda aquela hierarquia de vassalagem. Vocês lembram? Todo o sistema político era através da vassalagem, da troca de favores, né? Você me dava tal coisa, você me dava, eu te dou terra, te dou uma certa alimentação, você me dá segurança, você me dá submissão, você me dá o seu trabalho. Tinha o contexto chamado de vassalagem, essa troca, né? Então, o que acontece? Na Idade Média, as pessoas elas eram acostumadas a viver em feudos. As pessoas elas não tinham conhecimento de outros locais porque elas viviam presas em seus próprios feudos da sua vivência. Elas tinham uma vivência que perto do que era hoje perto do que é hoje em dia, né? E perto da evolução da história, era uma vivência muito, extremamente limitada em todos os sentidos possíveis. As pessoas elas não conheciam outras pessoas, elas não conheciam outras áreas. Para vocês terem noção, as pessoas elas tinham no máximo, né? Isso é estatístico, que inclusive eu procurei saber assim por curiosidade. As pessoas elas tinham no máximo a média de conhecimento de 10 quilômetros ao redor do que elas viviam. Então, olha, se a gente parar para pensar que a gente ir para Miguel Pereira deve ser uns 20 e poucos quilômetros, durante a vida toda da pessoa, ela conhecia, tipo assim, 10 quilômetros, entendeu? Ao redor dela. Olha como isso é um território, uma cultura, uma sociedade extremamente limitada. Então, se você levar em consideração que esse era o padrão da época, quem era o louco? O louco era o explorador, era o andarilho, era a pessoa que era visionária, ela conhecia o espaço ao redor dela, ela conhecia outros lugares, outras sociedades, outros feudos, outras regiões. Isso era o louco era o andarilho, entendeu? A pessoa que buscava a liberdade dela, a pessoa que falava, ah, não, eu não me encaixo nesse sistema de vassalagem, eu não me encaixo nesse sistema feudal, eu não me encaixo nessa vida limitada. E isso era o louco naquela época, beleza? E aí agora a gente vai para a segunda parte, né, temporal da loucura, né, da obra A História da Loucura, né. Foucault ele vai falar que a segunda fase seria o Renascimento. O Renascimento, agora a gente falando de um contexto histórico, o que foi o Renascimento? Lembra que a gente falou bastante de Renascimento quando a gente falou, inclusive, na nossa aula sobre Maquiavel, sobre vários outros filósofos renascentistas e iluministas? A gente falou bastante sobre Renascimento. O Renascimento foi um momento onde a gente começou a voltar o olhar para o homem no centro de todas as coisas. Lembram disso? Então a gente começou a estudar a sociedade, a gente começou a estudar a política, começou a estudar o homem, começou a estudar, começou a ter um olhar mais visionário, entendeu? Menos restrito, querer expansão. Foi um momento onde a gente teve uma reviravolta, né, na nossa sociedade, que a gente saiu da Idade Média, a gente saiu de todo esse contexto, né, da idade das trevas, né, que foi dito, né, pelo iluminismo, pelo renascimento, né, como foi a Idade Média. A gente saiu desse contexto das amarras dos valores cristãos, né, acima de todas as coisas. A gente está se libertando disso aos poucos e voltando com a razão num contexto onde a gente estava com o cristianismo dominando toda a sociedade. Tudo que era certo ou errado era dito pelo clero,
Lembra disso? Então, o que era o louco no contexto do Renascimento? A palavra do louco, ela é uma palavra restrita, é aquela pessoa que ela é movida por sentimentos, porque agora a gente está fugindo disso, a gente está buscando razão. Então, o louco é aquela pessoa que ele não tem embasamento na ciência, aquela pessoa que não tem embasamento na busca pela verdade no sentido científico, no sentido racional. O louco é aquele que fala por sentimentos, entendeu? Mas não só isso também, como aquela pessoa que tem uma visão restrita do mundo, uma pessoa que ela tem uma visão parada, estagnada, que não é visionária, como, tipo assim, justamente como era antes, entendeu? Normal. E na Idade Média era normal isso. Então, o louco, ele é a gente tem uma inversão dos valores do que é ser louco, entendeu? Então, é basicamente isso. Esse é o segundo tempo, né? Agora, falando do terceiro momento, né, da história da loucura, a gente está falando aí do período clássico, né, do século XVI e século XVII. Vamos lá, o que aconteceu no período clássico? No período clássico, a gente tem aí a ascensão da democracia, a gente começa a ver essa questão da democracia, principalmente a democracia em Atenas, as grandes guerras começam a acontecer, que inclusive mudam, né, todo o contexto da Grécia, essas grandes guerras, essas invasões de território, disputa por território. Então, o que acontece? Ascensão política, ascensão no poder. Então, no período clássico, como que é visto o louco nesse sentido todo, da ascensão da democracia, começar a ter uma visão voltada para a política? O louco, ele é visto como criminoso. Criminoso, a palavra do louco tem que ser assim, é a pessoa que tem que estar isolada da sociedade, ela não tem que estar aqui na democracia, é uma pessoa que ela tem que estar isolada, ela tem que ser confinada, ela é vista como e tratada muitas vezes como criminoso, julgado por ser errado, é tratado justamente de uma forma como se essa pessoa tivesse que ficar isolada, à mercê de toda a sociedade. Isso era o louco, e o louco tinha que viver assim, entendeu? E aí agora a gente vem para o nosso quarto e último momento na história da loucura, que foi o quê? O que aconteceu, né? Que foi o século XVIII. E a gente para pensar o que foi o século XVIII, né? Em diante, o que aconteceu no século XVIII que foi um grande marco? Justamente o iluminismo vem, entendeu? Então a gente tem o iluminismo, com a ascensão agora do iluminismo, a gente tem agora sim uma visão voltada. Agora que se antes o Renascimento começou a ter essa visão voltada para a ciência, para o homem, e aí no clássico começou a voltar para a política, o iluminismo agora vai voltar para os estudos, nas mais amplas formas de se estudar, nas mais amplas áreas, entendeu? Quando a gente fala do iluminismo, a gente está falando de um contexto histórico de grandes avanços na nossa sociedade, e aí de grandes estudos. E aí, inclusive, que a gente teve uma ascensão muito grande no estudo da medicina em si, da saúde em si. Então, a loucura, agora ela é vista mais no olhar médico. Agora a loucura ela passa a ser estudada e se torna um assunto da pauta médica, entendeu? Então, olha como a gente transitou, né, em toda a história da loucura, e a gente conseguiu entender. Então, Foucault ele vai dizer o quê? O louco nada mais é do que a sociedade diz que ele é, do que a sociedade pensa, e aí o louco é aquela pessoa que age de uma forma contrária, entendeu? Então o louco de hoje pode não ser o louco de amanhã. Da mesma forma que, se você parar para pensar, o louco, quem era tido como louco na Idade Média, hoje em dia é dito como padrão. Uma pessoa que, nossa, essa pessoa é maneira, essa pessoa, ela realmente busca mais do que, sabe, ela quer explorar, ela é visionária, e aí isso é necessário. Então, olha como o que é ser louco é basicamente você ser, o que é ser louco, né? Basicamente você ser o que a sociedade não espera de você, entendeu? Você não ser o que a sociedade espera e impõe a você. E aí, agora falando, saindo agora desse aspecto, né, da história da loucura, vamos falar sobre um outro assunto extremamente importante, Foucault, que ele fala das relações de poder também. Ele traz esse contexto da política. E aí vocês vão entender quando eu falo que Foucault ele estudou justamente o espaço carcerário, né? Ele estudou justamente as prisões, né? O espaço prisional. Então, vocês vão entender agora através das relações de poder. Foucault ele vai dizer que na nossa sociedade há sempre relações de poder. Estamos sempre vivendo relações de poder que são feitas através de normas impostas diariamente por padrões sociais. O que seriam essas relações de poder? Seria basicamente
é a vigilância e a punição. O que seria isso? Quando a gente está vivendo em sociedade, não sei se vocês já pararam para refletir o quanto a gente tende a seguir o padrão da sociedade daquela época, entendeu? Que, inclusive, isso chega no contexto também da história da loucura. Se você não segue esses padrões, você é tido como louco. Então, você inconscientemente segue esses padrões da sociedade, entendeu? Então, é basicamente isso. Ele vai dizer que isso você segue instintivamente esses padrões por medo de ser diferente, por medo de se deslocar na sociedade, porque existem relações de poder. Essas relações de poder são exatamente os padrões sociais impostos diariamente na nossa sociedade, entendeu? E aí a gente tem várias relações de poder. A gente pode falar dos padrões sociais impostos no contexto de beleza. Quando a gente para olhar... Desculpa, gente, eu tô com a garganta muito seca, que eu tô com faringite. Então, eu tô até tentando falar devagar. Mas então, tô até me embolando um pouco. Mas então, quando a gente fala, por exemplo, no contexto de beleza, o padrão de beleza hoje é um corpo extremamente magro, é um corpo que não é dito como... as pessoas não estão se importando pela sua saúde, estão se importando pelo seu peso na balança. Esse é o padrão de beleza atual, uma pessoa magra ou uma pessoa, um corpo de academia, onde as pessoas muitas vezes se matam, uma pessoa malhada, sabe, trincada, onde as pessoas se matam, literalmente, muitas vezes, realmente, desenvolvem distúrbios alimentares e realmente muitas vezes até chegam a tirar a própria vida por se sentirem insuficientes numa sociedade que impõe padrões muitas vezes irreais. Olha como a mídia também impõe esses padrões irreais, fazendo com que a população, a sociedade, ache que ela necessita se enquadrar nesse padrão. E isso adoece a nossa sociedade. Então, os padrões sociais são basicamente isso, eles manipulam a sociedade, fazem a população distorcer o pensamento delas e se sentir que ela precisa se enquadrar nesse padrão, seja lá qual for. E aí, agora, voltando para o que eu estava falando, né, esse contexto da beleza, do padrão de beleza que é imposto hoje em dia, esse padrão de beleza, ele é algo hoje em dia a gente pode falar que o padrão de beleza é quanto mais magro você for, mais bonito você é, entendeu? É o corpo modelo, literalmente, infelizmente. Mas quando a gente olha num contexto passado, num contexto da Idade Média, era totalmente o contrário. As mulheres, né, quanto mais elas tinham, na verdade, o quadril mais largo, mais demonstrava fertilidade, né? Eles viam dessa forma. E era uma mulher, essa era a mulher padrão, essa era a mulher que era boa para procriar naquela época, né? Que as relações, os casamentos principalmente se baseavam dessa forma, né? Na procriação, na geração de herdeiros. Então era visto como uma mulher fértil, uma mulher bem alimentada, uma mulher que não, ela vai conseguir carregar bem esse feto, né? Esse bebê. Ela vai ser saudável e os bebês vão nascer saudáveis. Naquela época, uma mulher com abaixo do peso, muitas vezes com IMC, que mostra que ela está desnutrida e que hoje em dia é visto como padrão de beleza, sabe? Naquela época era uma mulher vista como debilitada, uma mulher doente, uma mulher que precisava ir atrás de saúde, precisava se alimentar, entendeu? Então, olha como os padrões de beleza, eles mudam, entendeu? Mas não só os padrões de beleza, todos os padrões da nossa sociedade mudam, entendeu? E esses padrões, eles constroem relações de poder na nossa sociedade. Então, constantemente, o que Foucault ele vai dizer agora que eu expliquei para vocês, falando de uma... Eu espero que vocês tenham entendido, né? Falando no contexto atual. O que Foucault vai dizer? Vai dizer que a gente é vigiado 24 horas na nossa sociedade, muitas vezes até dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na sociedade no geral, na rua, você não tem privacidade nesse sentido de ser você. Você não tem a escolha de você sair desses padrões, entendeu? Eles são impostos a você como uma relação de poder mesmo para te manipular e te punir se você não corresponder a esse padrão. E daí vem uma obra dele que é uma das mais famosas, que se chama Vigiar e Punir, que basicamente diz sobre isso, que nós somos sempre vigiados na sociedade. E aí eu vou explicar para vocês o modelo que ele usou para poder, que ele destacou, né, nessa obra dele, Vigiar e Punir. O que acontece? Ele usou como referência um sistema penitenciário, ou seja, um sistema prisional, né, um sistema carcerário, que foi criado por um inglês, né, chamado Jeremy Bentham, no século XVIII. O que acontece? Jeremy Bentham, ele construiu um sistema complexo, né, um sistema penitenciário
que falasse sobre como vigiar todos os... Tipo assim, na visão dele, era a melhor forma de conseguir vigiar todos os presidiários. Porque realmente, o que acontece? É um sistema prisional onde todas as celas elas são dispostas, né, num círculo, a arquitetura é circular, e aí quem vai vigiar não é um retilíneo onde se você tá lá na ponta, você não vê quem tá na outra ponta, entendeu? Como é circular, se você pensa num círculo, se você tá no meio, você consegue ver tudo. Você tem uma visão de 360 graus, você tem uma visão total. Então, esse sistema se chama sistema panóptico. Vamos entender o que significa panóptico? Pan significa o quê? Significa totalidade, significa o inteiro, entendeu? Tudo. Pan é isso. Quando a gente fala óptico, a gente está falando de olhar, ou seja, é um olhar inteiro, é um olhar integral, um olhar completo. E nesse caso, um olhar a 360, ou seja, o que acontece? Nesse sistema, para vocês entenderem como que Foucault ele traz isso para a nossa sociedade e fala que a nossa sociedade é um sistema panóptico, ele vai dizer o seguinte: nesse sistema penitenciário, né, que Jeremy Bentham fez, qual era a proposta? Justamente os presidiários serem vigiados 24 horas por dia, sem eles poderem fazer, tipo assim, sem eles terem liberdade nenhuma, um mínimo de liberdade, entendeu? Porque eles são sempre vigiados, eles não vão ter um momento que eles não sejam vigiados, porque você consegue ter uma visão completa de todos eles. E aí o que acontece? Esse sistema ele vem como uma punição. Por que ele é uma punição? Porque você deixa o prisioneiro ele cair no ócio. O que é isso? Ele cair numa vida estagnada, uma vida parada, ele não tem o mínimo de liberdade. Mas além disso, né, não só não tem o mínimo de liberdade, como também não é dada nenhuma atividade recreativa. Por exemplo, em muitas penitenciárias, né, tem inclusive essa obrigação do presidiário ele ter uma inserção, ele ter uma função no presídio, né? Ele poder por exemplo, tem aulas de bate-papos, rodas de conversas com os presidiários e etc. Isso é algo estimulado, né? Para ter uma reinserção na sociedade logo depois que essa pessoa ela for liberta. Então, o que acontece? Só que isso acaba sendo muito caro para o Estado. Mas é o que acontece? Nesse sistema, o presidiário ele fica no ócio, ele fica estagnado, ele não tem nenhuma atividade recreativa, ele não tem nada para refletir, para ele sentir que ele tem uma função social, entendeu? Ele fica simplesmente parado, sendo vigiado, sem o mínimo de liberdade, 24 horas por dia, todos os dias. Entendeu? Então, o que acontece? Isso é simples para o Estado, barato para o Estado, deixa o prisioneiro cair no ócio, tira todos os direitos dele, todos, absolutamente todos, quando nem sequer a liberdade você dá. E aí o que acontece? Você deixa, é uma forma de punição violenta, porque a pessoa depois, muitas vezes, ela volta e volta para a vida dela anterior, entendeu? Porque ela não tem um momento, isso é estatístico, né, no caso. Por isso que é estimulado no sistema penitenciário, né, essas atividades recreativas, onde você mostra para a pessoa que ela tem função social, né, e quais funções ela pode ter. Às vezes a pessoa pode, nesse sistema, perceber, desenvolver algum dom ou perceber que ela pode, quando eu sair da prisão posso trabalhar com isso, tentar me reinserir, né, na sociedade, etc. Por isso que isso é algo estimulado, né? Mas é o que acontece nesse contexto prisional, você tirando todos esses direitos, é basicamente uma punição violenta. Você faz o presidiário fica lá sendo vigiado e repensando tudo da vida dele 24 horas por dia sem possibilidade nenhuma ou interação nenhuma com outros presidiários, entendeu? E aí o que acontece? Em contrapartida, né, a readequação do indivíduo, repensando os seus erros para ser inserido na sociedade é algo mais caro para o Estado. Então, não interessa para o Estado. Por isso que Jeremy Bentham, ele fez isso, entendeu? Ele fez esse sistema, porque não é interessante para o Estado gastar dinheiro com atividades para os presidiários para eles terem uma readequação, para eles terem uma função social, entendeu? Isso é mais caro, tem mais custo para o Estado. Então, por isso que esse sistema panóptico ele foi muito fomentado, né, quando foi criado por Jeremy Bentham por conta do baixo custo que ele tem. E aí ele serve basicamente para vigiar e punir. Daí que vem a obra, né, Vigiar e Punir, de Foucault, e ele fala que a nossa sociedade ela age assim. O que seria? A nossa sociedade seria justamente esse círculo dessas células, né? Nós seríamos esses presidiários, basicamente, e a sociedade
no geral, né, o contexto da sociedade está no meio vigiando a gente, os padrões da sociedade estão no meio vigiando a gente, sempre punindo a gente, você não consegue fugir desse padrão, em todo lugar tem o padrão, entendeu? Seja em redes sociais, na mídia, seja no dia a dia e até mesmo existencial, você começa a achar, tipo assim, não, meu corpo não é bonito num padrão de beleza, né, no caso, mas existem vários outros padrões na nossa sociedade, padrões financeiros, padrões em expectativa, né, tipo assim, não é uma expectativa que você faça uma faculdade, se você não fizer uma faculdade, você é tido como fora do padrão, como fora do que a sociedade vê como certo, sendo que, cara, não é assim, a pessoa não precisa necessariamente fazer uma faculdade se não é o que ela quer, entendeu? Se ela quer ser dona do próprio negócio dela, se ela já tem algum negócio que ela toque, ou se ela quer se ela quer fazer um curso secundário, cara, o importante é a pessoa fazer o que ela quer fazer, entendeu? E não corresponder aos padrões da sociedade. Só que muitas vezes a pessoa faz uma faculdade por conta disso. Por exemplo, eu tenho inclusive amigos que são grandes artistas, só que eles ficam na incerteza de viver pela arte, porque a sociedade espera que eles façam uma faculdade, entendeu? Então, são padrões sociais que são impostos e que modificam a nossa vida. Tipo assim, faz uma pessoa que poderia ficar tantos anos se dedicando para aperfeiçoar a sua arte, ficar 6 anos num curso que não é o que ela quer, não é o que faz ela feliz, mas é o que a sociedade espera, entende? Então, é basicamente isso, são padrões que a sociedade impõe a você, beleza? E aí, agora, a gente vai vir com algumas questões, né? Gente, são questões difíceis, inclusive eu já queria dizer aqui que as questões de Foucault realmente exigem, tipo assim, tem uma dificuldade maior, beleza? Então relaxem. Vamos lá, então. Penso que não há um sujeito soberano, fundador, uma forma universal de sujeitos que poderíamos encontrar em todos os lugares. Penso, pelo contrário, que o sujeito se constitui através das práticas de sujeição, ou de maneira mais autônoma, através de práticas de liberação, de liberdade, como na antiguidade, a partir, obviamente, de um certo número de regras, de estilos que podemos encontrar no meio cultural. Olha como ele já está falando aí dessa questão da liberdade, mas também da influência, né, do meio cultural, né, da sociedade, das regras, dos estilos que a gente encontra na sociedade, né, como que isso influencia. Vamos lá. O texto aponta que a subjetivação se efetiva numa dimensão A, legal, pautada em preceitos jurídicos, B, racional, baseada em pressupostos lógicos, C, contingencial, processada em interações sociais, D, transcendental, efetivada em princípios religiosos e essencial, fundamentada em parâmetros substancialistas. Me fala aí o que vocês acham dessa questão. Vou dar aí 5 segundos. Vamos lá. Vou beber água enquanto isso, que eu claramente estou aqui com a garganta na secura profunda. Ai, bem melhor. Beleza, vamos lá. Realmente é a C. Porque realmente é o que ele falou. Lembra que eu falei para vocês como que Foucault fala dessa questão das interações sociais, da influência disso, né, para nós como indivíduo, Então, contingencial, o que significa contingencial? Contingencial significa algo transitório, algo de grandes mudanças, entendeu? Algo que chega até a ser incontrolável de certa forma, entende? Contingencial é uma palavra que tem vários significados, mas uma delas seria transitório. Então, se a gente parar para pensar num contexto de sociedade, a nossa sociedade, os padrões dela são transitórios. São mudados, são modificados com o tempo. Então, é algo contingencial, entendeu? E aí, como que isso é feito? É numa dimensão também relacionada, né? Processada em interações sociais, entendeu? Baseada nas interações que a gente tem nesse dado momento que a gente está vivendo. Beleza? Vamos agora para a próxima questão. Vamos lá.
O momento histórico das disciplinas é o momento em que nasce uma arte do corpo humano, que visa não unicamente o aumento das suas habilidades, nem tampouco aprofundar sua sujeição, mas a formação de uma relação que no mesmo mecanismo o torna tanto mais obediente quanto é mais útil, e inversamente forma-se então uma política das coerções. Que são trabalhos sobre o corpo, uma manipulação, coerção é imposição, tá, gente? É importante vocês terem esses conceitos, que são trabalhos sobre o corpo, uma manipulação calculada de seus elementos, de seus gestos, de seus comportamentos. Então, olha como agora esse texto já abordou uma questão das coerções, ou seja, das imposições que a sociedade faz sobre o seu corpo, sobre os elementos no geral, né? Sobre o corpo, né? Sobre os elementos no geral, sobre os seus gestos, sobre os seus comportamentos, absolutamente tudo da sua vida tem uma coerção da sociedade em cima disso, né? Então, vamos lá. Na perspectiva de Foucault, o processo mencionado resulta em, ou seja, qual o resultado desse processo? A, declínio cultural, B, segregação racial, C, redução da hierarquia, D, totalitarismo dos governos ou E, modelagem dos indivíduos. Então, gente, a resposta dessa é E. Por quê? Vamos lá, então, eu vou explicar para vocês, beleza? O que acontece, né? Que falaram D. O que acontece? Por que é E? Porque a resposta é modelagem dos indivíduos. Modelar o indivíduo conforme a sociedade quer que ele seja, através de coerções, como disse no texto, através de imposições, dizendo: olha, você tem que ser assim, seu comportamento tem que ser assim, seu gesto tem que ser assim, seu corpo tem que ser assim. O que a sociedade está fazendo com essa coerção, com essa imposição? Modelando o indivíduo. Você tem que ser assim. Esse é o modelo de indivíduo que deve ser seguido. Entendeu? Então, essa é a resposta. Conseguiu entender? Beleza, então. Que ótimo. Vamos lá, então, para mais uma questão. De nada. Vamos lá, então. Gilberto Cotrim, ao tratar da pós-modernidade, comenta as ideias de Foucault, né? De Michael Foucault. De Michel Foucault, na verdade, que se fala, né? Nas quais as sociedades modernas apresentam uma nova organização do poder, que se desenvolveu a partir do século XVIII. Nessa nova organização, tô com a garganta muito seca. Nessa nova organização, o poder não se concentra apenas no setor político e nas suas formas de repressão, pois está disseminado pelos vários âmbitos da vida social. O poder fragmentou-se em micropoderes e tornou-se muito mais eficaz. Assim, em vez de se deter apenas no macropoder concentrado no Estado, os micropoderes se espalham pelas mais diversas instituições da vida social, isto é, os poderes exercidos por uma rede imensa de pessoas. Por exemplo, os pais, os porteiros, os enfermeiros, os professores, as secretárias, os guardas, os fiscais. Então, vamos lá, o que esse texto quis passar? Esse texto quis passar que a gente tem, por exemplo, uma relação de poder, um macro poder seria o Estado, certo? E aí, quando a gente fala das relações sociais, da sociedade, dentro da sociedade, a gente tem várias outras formas de poder, né? Que são os micropoderes. Esses micropoderes seriam todos os poderes que a sociedade, no geral, pode ditar a você, entendeu? O poder do Estado te dita coisas, né? Tem uma coerção, uma imposição através de leis. Os micropoderes sociais, eles vão ditar coisas através das relações sociais, entendeu? Então, vamos lá. Pelo exposto por Gilberto Cotrim sobre as ideias de Foucault, né, de Michel Foucault, a principal função dos micropoderes no corpo social é interiorizar e fazer cumprir a. O ideal de igualdade entre os homens. B. O total direito político de acordo com as etnias. C. As normas estabelecidas pela disciplina social. D. A repressão exercida pelos menos instruídos. E. O ideal de liberdade individual. Essa foi a mais difícil das que eu trouxe para vocês. Beleza? Me fala aí o que vocês acham. Vou beber mais água, gente. Tá dando não, meu Deus. Que garganta é essa, meu Deus? Me fala aí, o que vocês acham? Vamos ver. Então, é a C. Por quê?
Vou explicar para vocês, beleza? Relaxa. Essa realmente era mais difícil, eu entendo. Essa teve um grande número de erros, tá bom? O que que acontece? Qual é o papel? Peraí que alguém manda mensagem. Pois é, relaxa, relaxa. A gente está aqui para aprender mesmo. E é bom trazer essas questões que são mais difíceis também, sabe? Porque a gente poderia muito bem ficar na zona de conforto só fazendo questões fáceis e aí o ego vai lá em cima. Tipo, meu Deus, estou dominando todo o assunto. Mas a gente precisa trabalhar com essas questões difíceis também. Então, vamos lá. O que que acontece? Essa questão dos micropoderes no corpo social, qual é a função deles, desses micropoderes? É fazer basicamente acontecer a disciplina social, entendeu? Da forma que o Estado, como macropoder, ele age de uma forma, tipo, fazendo justamente isso, só que de forma macro, através de leis, os micropoderes, eles garantem uma disciplina social que nem sempre seja algo bom, necessariamente. A gente está falando de disciplina, de manter as pessoas na linha, no esperado, vocês estão entendendo? Lembra que Michael Foucault, ele fala, que Michel Foucault, ele fala sobre essa questão de como esses micropoderes, essas relações de poderes, lembra que eu falei para vocês, na sociedade, elas agem justamente para isso, para modelar o indivíduo e dar uma disciplina na sociedade, fazer com que todos, ou pelo menos a grande maioria, siga o que está no script, entendeu? Siga o que está sendo ditado. Isso é o quê? Disciplina social. Então, essa é a função dos micropoderes, entendeu? Espero que tenha dado para entender. Então, gente, esse é o fim da nossa aula. Vou parar aqui de espelhar, né? Vou parar antes da gravação. Espera aí, deixa eu ver. Onde que vai aqui?